essa interdisciplinaridade, vamos pensar aqui. Olha, a interdisciplinaridade, literalmente, seria, digamos, uma disciplina que se conecta com outra disciplina. Nas escolas, por exemplo, alguém trabalha com língua portuguesa e alguém trabalha com geografia. Então, digamos, 2 professores, geografia e língua portuguesa. Aí eles fazem um trabalho conjunto em que os alunos vão escrever um texto sobre uma determinada área geográfica, falando tudo sobre a geografia, os acidentes geográficos e etc, etc. Mas tratando isso com um português correto, uma gramática correta, usando as denotações, as conotações, usando as concordâncias verbais, as concordâncias nominais, tudo direitinho. Então aí é um trabalho que serve tanto para o professor de língua portuguesa como para o professor de história, e o aluno ele aprende ao mesmo tempo língua portuguesa e história, como poderia ser língua portuguesa e sociologia, poderia ser história e sociologia, poderia ser história e biologia, poderia ser português, biologia e história. É um trabalho interdisciplinar. São trabalhos que uma disciplina se conecta na outra. Elas se interpenetram e elas se interdependem. Neste caso, elas passam a ser interdependentes, ok? Uma dependendo da outra. Quando estamos falando da memória, estamos falando nesse mergulho profundo em que a memória se conecta. Ela se conecta com outras memórias, um conhecimento se conecta com outro conhecimento, uma experiência se conecta com outra experiência. São experiências, às vezes, de grupos diferentes, de pessoas diferentes, experiências entre familiares, mas são experiências que mexem, remexem e fazem com que o ser humano cresça enquanto pessoa humana. E em fazendo isto, a memória humana, a memória do respeito humano, a memória da ética, a memória da moral cristã, a memória da fraternidade, a memória da confraternização, a memória de uma vida honesta, de uma vida legal que eu digo que não seja uma vida ilegal, seja uma vida justa, uma vida que siga os padrões de leis justas, em que todos sabem seus deveres, suas obrigações e que fazem aquilo que o Criador estabeleceu e Cristo deixou muito claro quando ele disse: aquilo que vocês querem que os homens façam para vocês, façam igualmente para eles, que é uma via de mão dupla, é uma reciprocidade, é uma permuta ou permutualidade, ok? Então, essa conexão, duas partes se conectam, 2 lados se conectam, ok? Uma associação apenas se associou superficialmente, conexão é diferente. Lembra que eu falei da diferença da associação? Você viaja, por exemplo, do Brasil para a Europa. Vamos dar um exemplo aqui. Você parte de um avião de Salvador para Lisboa. Você pega sua aeronave, tudo bem. Agora, digamos que existam, e realmente existem, várias empresas que fazem este voo. Então você associa um voo com o outro. Olha, são aeronaves semelhantes, a mesma quantidade de passageiros, em horários mais ou menos parecidos. Não pode ser horários exatamente iguais, não pode, né? Tudo bem, mas aí você faz essa associação. Aí você sai de Salvador, aterrissa no aeroporto Fernando Pessoa, aliás, lá não aterrissa, é a terra. Você aterra no aeroporto Fernando Pessoa ou no aeroporto Luiz Vaz de Camões. Tudo bem. Meia hora depois, a outra aeronave chega. Tudo bem. Você
associa assim, olha, as aeronaves e etc e tal. Quando você trata de conexão, é diferente. Você diz, ó, a conexão, você parte de uma aeronave para outra aeronave, você se conecta em outra aeronave. Você pegou o voo em Salvador, certo? Aterrissou em Lisboa. Em seguida, 1 hora depois ou 2 horas depois, você já pega um outro voo para Roma, que é a conexão. Você vai direto, ou então você vai, não, eu quero ir para Antália, na Turquia. Tudo bem. Aí você pega um avião em Salvador para Lisboa e faz uma conexão de Lisboa para Istambul, na Turquia, e faz outra conexão de Istambul para Antália. Deu para entender? Então, a conexão. A conexão, você sai de uma aeronave, entra em uma outra aeronave que, em termos figurados, uma aeronave se conecta na outra porque você faz um voo de 14 horas digamos, de Salvador até Antália, na Turquia. Você passou por vários aeroportos, saindo de uma aeronave, entrando em outra, e etc e tal. Em termos mentais, você fez um voo de 14 horas, mas você esteve em 3 aeronaves diferentes, porque você fez conexões. Então, as conexões, elas se ampliam também, elas se diversificam, porque quando você chega em Lisboa, você aí tem conexão para toda a Europa e toda a parte do mundo, e quando você chega em Istambul também, e se fosse para Atenas, capital da Grécia, idem, e se for para Frankfurt, idem, se for para Berlim, idem, se for para Paris, idem, se for para Madrid, idem, se for para... Meu Deus do céu, são as conexões, olha a memória, pegue isso e coloque isso na memória para você ver como... Então, essas conexões feitas pela nossa mente, elas ampliam o conhecimento. É por isso que um conhecimento chama outro conhecimento. Uma porta aberta abre outra porta. Uma janela aberta abre outra janela. E, você sai de uma avenida, passa para uma alameda, passa para uma rua, passa para uma travessa, passa para um beco, pega uma passarela, pega um viaduto, pega um túnel e, finalmente, você está avançando. Dentro desse processo interdisciplinar, que também, às vezes, é multidisciplinar, é pluridisciplinar, é transversal, porque a mente é plural, a memória é plural. Nessas conexões, você só cresce, eu só cresço e vamos crescer conectados. Tudo bem? Deu para entender? Nós vamos finalizar por aqui com aquela palavra de oração. Por quê? O que diz ou dizem as Escrituras? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse canal é um canal cristão e crer na providência do nosso Criador, ok? Nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse instante, por esta fala. Que tudo seja contributivo para o nosso crescimento em todas as áreas. Crescimento na nossa saúde mental, crescimento na nossa memória, crescimento na nossa saúde física, crescimento na nossa visão de mundo, e mesmo aqueles que têm 60 anos, mas não somente aqueles que têm 60 anos, os que têm 50, 40, 30, 20, 10, os que estão nascendo agora, que sejam todos alcançados pelas bênçãos de tuas dadivosas mãos, e que sejam todos abraçados pelos teus braços de amor. Eu me entrego e nós nos reentregamos em tuas mãos, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você ficou conosco até agora. Muito obrigado. Gratidão é a palavra. Seja abençoado. Se este canal, aliás, e se esses conteúdos, se são importantes para você, se são relevantes, compartilhe. Recomende. Eu agradeço. Receba meu abraço e até o próximo encontro. Abraço fraternal em Cristo.